Noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 18 de agosto de 2025, vamos fazer a nossa oração no livro de Salmos, no Salmo de número 56, a partir do verso 1, assim diz a palavra do Senhor Jesus. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me e me oprime, pelejando todo dia. Os que me andam espiando procuram devorar-me todo dia, pois são muitos os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança e não temerei. Que me pode fazer a carne? Todos os dias torcem as minhas palavras. Todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondendo-se, espiam os meus passos, como aguardando a minha morte. Porventura escaparão eles por meio da sua iniquidade? Ó Deus, derriba os povos na tua ira. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Rimande carrebas. Rimande carrebo. O salmista aqui levanta um clamor a Deus para que Deus tenha misericórdia da sua vida, para que Deus tenha misericórdia da sua alma, por causa da perseguição do inimigo. Ele diz: o homem procura devorar-me e me oprime, pelejando contra mim todo dia. O nosso inimigo é o diabo. O nosso inimigo são os principados, as potestades e hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, mas eles precisam de um corpo. Para agir. Então eles precisam do homem. Eles usam o homem. Todo aquele que estiver disponível, todo aquele que tiver acesso será usado pelo diabo, todo sem exceção, porque o inimigo ele sonda as nossas vidas. A palavra do Senhor diz que ele, o diabo, nosso adversário, é como um leão. Que está sempre ao nosso derredor. Então ele procura até no nosso meio, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, em todos os ciclos sociais. Ele procura alguma coisa, alguma brecha, alguma porta, alguma distração, e ele entra, ele age. Então por isso é que ele diz: o homem procura devorar-me. Porque o nosso inimigo é o espírito, mas ele usa o homem. O inimigo levanta homens para pelejar contra as nossas vidas. O inimigo levanta um exército, derriba contra as nossas vidas. Mas o nosso Deus, ele vale mais do que milhares. Ainda que se levante um exército contra nós, o nosso Deus peleja por nós. O nosso Deus é aquele que nos guarda. O nosso Deus é aquele que nos livra. O nosso Deus é aquele que se levanta. E o salmista conhecia Deus perfeitamente, tinha intimidade, tinha comunhão. Por isso é que ele clamou a Deus. Porque muitas das vezes pedimos ajuda a quem não pode nos ajudar. O nosso Deus, ele pode todas as coisas. Ó Deus, se levantaram muitos contra mim. Querem me derrubar, querem me devorar. É inveja, é perseguição, é calúnias, é contendas. Deus, faça alguma coisa. Tem misericórdia da minha alma. Porque a palavra do Senhor diz que a misericórdia do Senhor se renova cada manhã. Pelas nossas vidas, pelas nossas almas. A misericórdia de Deus por nós não tem fim. Onde houver um coração contrito e quebrantado, onde houver um coração disposto a clamar pela misericórdia, Deus, ele perdoa. Se houver sinceridade do nosso coração, o nosso Deus nos lava com o seu precioso sangue, nos restaura. O salmista diz que os que me andam espiando procuram devorar-me o dia todo, pois são muitos os que pelejam contra mim, ó Altíssimo.
Rimam, andam a espiar-me. Arriba, seguem os meus passos, seguem, arriba todas as minhas pisadas, onde eu vou, eles também vão. É isso que acontecia com o rei Davi. Esse salmo é de Davi. Os seus inimigos o perseguiam para matá-lo. Arriba perseguição espiritual, mas também carnal. Principalmente Saul, o seu principal inimigo, sempre preparava emboscadas, armadilhas para derrubar, para matá-lo, mas Deus sempre o livrou, porque ele sempre orou a Deus, clamando pela justiça, pelo livramento. Deus declarou na sua palavra: clame a mim e responder-te. E o nosso Deus, ele responde. Estamos a sofrer perseguição, estamos a ser injustiçados. O nosso Deus, ele vai se levantar, pelejando pelas nossas vidas, pelas nossas almas. Deus é aquele que nos defende. Deus é aquele que nos protege. O nosso Deus é a nossa bandeira. O nosso Deus é a nossa fortaleza. Como diz o Salmo de número 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Arriba o nosso Deus, não nos deixará faltar nada no tempo determinado. Arriba ele nos abençoará. O nosso Deus, ele é fiel. Em Deus nós podemos confiar. Deus não é como um homem que se arrepende. Deus não é como um homem que mente. Deus, ele é fiel. Deus, ele é justo. Deus, ele é verdadeiro. É e sempre foi e sempre será. O nosso Deus é imutável. O nosso Deus não mudou. O mesmo Deus que fez prodígios e maravilhas continua sendo o mesmo Deus. Nós só precisamos ter fé, confiar, obedecer, andar nos seus caminhos. E Deus fará infinitamente mais do que pensamos e imaginamos. Muitas das vezes ficamos muito preocupados. Os nossos inimigos são muitos. Rima, derribou, Deus é mais. Riba, o salmista declarou: são muitos os que se levantam contra mim, ó Deus, mas Deus o livrou dos seus inimigos e dos seus adversários. O número de inimigos não diminui o poder de Deus, não diminui a capacidade de Deus nem por um segundo. O Deus que nós servimos continua e continuará sendo o mesmo. Vamos clamar, vamos orar, vamos pedir para que Ele venha em nosso auxílio, em nosso socorro, para que Ele destrua todos aqueles que se levantaram contra nós. Todos aqueles que se opõem arriba as vontades, arriba as promessas do nosso bom Deus. Deus nos defenderá dos nossos inimigos. Deus nos defenderá dos nossos adversários. Porque nós somos filhos. A morte do Senhor Jesus na cruz nos deu o poder para sermos chamados filhos de Deus. E o nosso Deus é um Deus que tem zelo, é um Deus que cuida, é um Deus que salva, é um Deus que liberta. Os teus inimigos serão confundidos e envergonhados nessa noite, porque o nosso Deus se levantará. O nosso Deus se levantará em defesa daquele que está sendo perseguido. Arriba daquele que está sendo injustiçado. O nosso Deus é pai dos órfãos. O nosso Deus é juiz das viúvas. Assim diz a palavra do Senhor. O nosso Deus é o amparo para o desamparado. O nosso Deus é a força para o cansado. Arriba, Deus nunca nos deixará na mão.
Deus nunca nos deixará na mão. Ele tem sempre uma resposta. Ele tem sempre uma saída. Deus tem sempre uma estratégia. Rima esse Deus maravilhoso que nós vamos clamar essa noite. Rima no poderoso nome de Jesus. Pai, nós te louvamos e nós te exaltamos. Deus, pela tua bondade e pela tua misericórdia. Deus, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para todo sempre. Porque não há outro Deus além de ti. Rimande carrebo Deus. Nunca se viu e nunca se ouviu. Riba um Deus que trabalha para todos aqueles que nele esperam. Um Deus que perdoa pecados. Riba um Deus de misericórdia. Um Deus que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sou o Deus de Israel. Porque ele é o único, verdadeiro, invisível, mais real. Rimandrebe, nós te louvamos e nós te exaltamos e nós te agradecemos. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Rimande carrebo, Pai. Nós cremos nas tuas promessas, Deus. Apesar das tribulações, apesar, ó Deus, de muitas vezes duvidarmos. Riba, Pai, no fundo da nossa alma nós acreditamos. Riba, temos os nossos momentos de fraqueza, Deus, mas nós decidimos firmar a nossa vida sobre a rocha que é Jesus. Perdoa, Deus, a nossa incredulidade. Perdoa, Deus, os nossos pecados. Perdoa, Deus, a nossa desobediência. Riba, perdoa, Deus. Tudo aquilo que não provém de ti, tudo aquilo que não te agrada. Purifica, Deus, as nossas vidas. Purifica, Deus, as nossas almas. Rimante que repele o poder que há no nome do sangue de Jesus. Riba, Deus, restaura-nos. Não nos lances fora da tua presença, ó Deus, e não retires de nós o teu Santo Espírito. Nessa noite, Deus, nós clamamos, assim como o salmista clamou. Rimande, Deus, tenha misericórdia de nós. Riba, porque o homem procura devorar-nos. Rimande, Deus, são muitos os nossos adversários. Deus, são muitos os nossos inimigos. Aqueles que se levantaram contra nós, rimante que rebas, para a nossa derrota, para o nosso fracasso, para a nossa destruição. Oh Deus, mas o Senhor vale muito mais. Riba, o nosso Deus, o nosso amado, vale mais do que milhares. Não importa o número de inimigos. Riba, o Senhor consegue derribar, derrotar todos eles. Então derrote, Deus, nessa noite. Levanta-te, ó Deus, contra aqueles que procuram devorar-nos. Contra aqueles, Deus, riba, que fizeram juramentos, pactos de bruxaria, de feitiçaria. Rima, de macumbaria, contra as nossas vidas, contra aqueles, ó Deus, que de dia e de noite perseguem os nossos caminhos. Riba, perseguem, Deus, os nossos passos. A tua palavra diz, ó Deus, que eles andam espiando. Ó Deus, neutraliza todo o sistema de comunicação da bruxaria. Rimam, os espíritos que monitoram os nossos passos. Rimam, os espíritos que monitoram, Deus, riba toda a nossa vida. Pai, que comece a cair por terra pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Rimam, riba, destrua, Deus, todas as fortalezas dos nossos inimigos. Deus, todas as fortalezas dos nossos adversários.
Rimante, rebo Deus, Tu és o nosso defensor, Tu és o nosso intercessor, o nosso ajudador. Não permita, ó Deus, que os nossos inimigos triunfem. Que Deus venha cumprir os seus planos e os seus projetos, mas que todos os seus projetos sejam fracassados, sejam anulados, sejam derrotados, porque a vitória é do povo de Deus. Arriba foi o Deus na cruz do Calvário, que o Senhor venceu por nós. Arriba que o Senhor nos deu a vitória. Rimante carrebos. Rimante rebo Deus. Acabe com a alegria do nosso inimigo e do nosso adversário. Ó Deus, para que todos saibam que há um Deus nessa terra. Rimante, rebo Deus, para que possamos testemunhar que o nosso Deus é um Deus que livra, que o nosso Deus é um Deus que guarda. Riba um Deus que restaura, um Deus que é caminho no deserto, um Deus que é socorro na angústia. Rimante, rebo um Deus, riba que não abandona os seus filhos, um Deus que não abandona os seus servos. Ó Deus, se o Senhor não for conosco, quem será contra nós? Arriba, se o Senhor estiver do nosso lado. Arriba, peleja Deus pelas nossas vidas. Peleja Deus pelas nossas almas. Peleja Deus pela nossa família. Envergonha Deus os nossos inimigos. Arriba Deus nessa campanha, que prodígios e maravilhas. Rimante carrebos. Deus faça além do que pensamos e imaginamos. Ó Deus, visita, arriba e destrua, Pai, toda inveja sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa. Ó Deus, porque a inveja tem sido a motivação, o combustível, arriba que sustenta, arriba tanta maldade, tanta perseguição, ó Deus, no meio do teu povo, no meio da tua igreja. Repreenda, Deus, todo espírito de inveja. Repreenda, Deus, todo espírito da morte. Repreenda, Deus, todo espírito de enfermidade. Tudo que é força maligna, arriba tudo que é força satânica, pelejando Deus contra o teu povo, que comece a cair por terra no poderoso nome de Jesus. Deus, a tua palavra diz que o Senhor dá ordem aos seus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos, para nos livrar, para nos proteger. Rebo Deus, que os teus anjos nessa noite visitem, ó Deus, o campo dos nossos inimigos. O campo dos nossos adversários. Rima e coloquem Deus em confusão todos os planos e projetos do diabo. Ó Deus, que seja tudo fracassado. Pai, nós cremos, que ainda esse ano grandes coisas o Senhor fará no nosso meio. Deus, todo plano de sabotagem para o ano de 2025, Pai, que não venha prosperar. Deus, restaura a nossa vida, restaura, Deus, a nossa casa, restaura, Deus, a nossa família, para que o teu nome, Deus, seja exaltado, seja glorificado. Conforme diz a tua palavra, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deus, não nos deixes faltar nada. Nos livra, Deus, esconda-nos debaixo da tua sombra, esconda-nos, ó Deus, debaixo das tuas asas, porque só o Senhor pode nos livrar, porque a nossa luta, Deus, não é contra a carne, a nossa luta, Deus, não é contra o sangue, a nossa luta é espiritual, contra principados e potestades, contra todo o poder do maligno. Então quebra, Deus, esses poderes, destrua, Deus, essas fortalezas, visita os altares,
Arriba onde foram erguidos. Todo altar erguido contra nós e a nossa casa, Deus, que seja quebrado. Arriba altares da bruxaria, onde foram feitos pactos satânicos, pactos malignos. Rima, derribou Deus, que o teu poder venha alcançar, que o teu sangue venha alcançar, arriba e venha destruir, no poderoso nome de Jesus. Ó Deus, não nos deixes confundidos e envergonhados. Ó Deus, rima de que responda o nosso clamor, ó Deus, responda a nossa oração. Honra a Deus a nossa fé, no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Deus, nós entregamos e consagramos essa noite nas tuas mãos. E clamamos, ó Deus, se conosco, livra-nos do mal, que todo dardo inflamado do maligno, que todo ataque preparado, Deus, venha cair por terra. Conceda-nos uma noite abençoada, debaixo das tuas asas, no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino, o poder, a honra e a glória jamais é para todo sempre. Amém. Glória a Deus.